Olá, eu sou o professor Pedro, do curso Escolar de Tendência, e eu vou gravar aqui a aula pessoal do terceiros anos, a 8ª semana, tá? Física B, beleza? Vamos continuar aqui nas transformações gasosas da apostila 2. Então, as transformações gasosas que a gente viu na última aula foi a transformação isotérmica. Hoje a gente vai abordar a transformação isovolumétrica, ou chamada isocórica também, tem outro nome, isovolumétrica ou isocórica. O que ela é? Um volume constante. Então ela aborda uma transformação gasosa onde se mantém constante o volume. Não esqueça disso, tá? E aqui é um gráfico, cuidado com esse gráfico, certo? Vejam que eu coloquei aqui na horizontal, né? Então é um plano cartesiano, eu coloquei Kelvin, tá? Por quê? Porque se eu mudar a temperatura e colocar Celsius, eu não vou ter o gráfico, essa reta aqui, começando por aqui, ó, tá? Lembra que tem um tracejadinho porque nós não temos o zero absoluto, só teoricamente. Então ele nunca foi atingido, zero absoluto não foi atingido, chegou próximo, beleza? Então o que a gente precisa olhar? A gente precisa ver que aqui tem a pressão, aqui tem a temperatura. Então o que a gente não está vendo aqui, ó, é o volume, certo? Portanto, a isocórica ou isovolumétrica, aquela transformação no gráfico, você não está vendo volume. A não ser que, se aparecer o volume aqui em função da temperatura, eu vou ter uma reta paralela aqui. Beleza? Então vamos analisar esse gráfico. Reparem só. Você tem o ponto A, tá? Então o ponto A tem a temperatura A e a pressão A. O que eu notei? Eu notei que quando eu aumentei a temperatura, quer dizer, quando o gás foi de A para B, houve um aumento da temperatura. Então, de TA para TB, um aumento da temperatura. O que aconteceu? Subiu a pressão, tá? Então, quando você aumenta a temperatura de um gás, mantendo o volume constante, o que acontece? A pressão também aumenta. Onde é que a gente pode demonstrar isso matematicamente? Na equação de Clapeyron, beleza? Qual é a equação? Ó, pressão vezes volume é igual ao número de moléculas vezes a constante de Clapeyron vezes a temperatura. Beleza? Lembra que isso aqui é sempre em Kelvin. Já falamos isso na outra aula. O que eu tenho aqui? Ó? Isso aqui eu tenho uma relaçãozinha importante. Se a temperatura sobe numa transformação gasosa isocórica ou isovolumétrica, a pressão também sobe. Se a temperatura cai, a pressão também cai. Então a gente diz que são grandezas, né, diretamente proporcionais. Sobe uma, sobe a outra, beleza? Olha só, aqui um outro exemplo que eu dei para vocês, para fixar de uma transformação isocórica é a panela de pressão. Tá? Ela é exatamente uma transformação isocórica, desde que, olha a observação que eu coloquei, se a panela não explodir. Quer dizer, se a panela não explode, não é mesmo? Pode acontecer. Né? É raro disso acontecer hoje, tá? Porque tem vários dispositivos de segurança. Mas se você mantiver a panela com o seu volume, o que está acontecendo? Olha só. Você fornece calor, né? Então aqui está a massa gasosa, a temperatura ali dentro vai aumentando. O que vai acontecer aqui? A pressão também sobe. Por isso que tem uma válvula de controle, porque senão, se não tivesse essa válvula de controle, à medida que eu fornecesse calor e aumentando a temperatura, a energia cinética das moléculas ia aumentar e BUM! Ela explodiria. Tá legal? Então, se a panela não explodir, a transformação na panela de pressão é isocórica. Um outro exemplo é a geladeira ou o freezer, tá? Por isso que às vezes no freezer, quando você fecha, você tem dificuldade para abrir novamente. O motivo? Lá dentro do freezer você tem uma temperatura bem baixa, consequentemente uma pressão menor. Fora, uma pressão maior. Tá legal? Então a pressão atmosférica impede de você abrir aquilo ali imediatamente, tá? Então, deixa eu mostrar aqui uma outra coisa. Olha só. Deixa eu mudar minha posição aqui, galera. Então, olha só, meus queridos. A outra transformação é a transformação isobárica. Na isobárica, a pressão é constante. Então, isobárica, a pressão é constante. Desenhamos o gráfico aqui, só que agora, olha só, volume, temperatura, em Kelvin, tá, gente? E aí você tem essa reta. E também, como na transformação isocórica, minha gente, se você aumenta a temperatura, olha o que vai subir. Opa! Deixa eu colocar, aqui é volume. Então, olha só. Se sobe a temperatura, sobe volume, aqui também, tá legal? E o que a gente tem? Essa relação direta entre volume e temperatura. Portanto, temperatura C, volume C, beleza? Temperatura D, volume D.
Se você, ó, aumenta a temperatura, o que aumenta? O volume. Se diminui a temperatura, o volume diminui. Como é que a gente pode observar isso? Se você pegar um balão com ar, tá? Balão com ar, encher ele, fecha ele bem e você colocar ele, certo, dentro do freezer, ele vai murchar. Por quê? Porque você vai diminuir a temperatura das moléculas, o que vai acontecer? O volume vai diminuir, tá bom? Valeu então? Depois a gente faz uma gravaçãozinha com resolução do exercício da apostila, tá? Um beijo bem grande, meus queridos. Saudade de vocês.